Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens, vencedores por Cristo, valentes de Davi, né? Estamos agora na nossa terceira lição, né, do segundo trimestre de 2020, do dia 19 de abril, preparativos para a conquista. A gente está agora nessa escola EAD, à distância, mas vamos lá, a gente não pode parar, né? O texto do dia, que está em Provérbios 21 e 31, diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Deus conduz o seu povo à síntese e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. O objetivo dos milagres que Jesus fazia, né, também ali no Novo Testamento. O objetivo de Jesus sempre foi glorificar o Pai, nunca a autoexaltação. Satanás tentou ser o promotor dele, jogar ele na mídia, né, nos holofotes, mas ele sempre recusou, porque esse não era o objetivo dele. Ele veio para cumprir a vontade do Pai e cumpriu com maestria e nunca ele buscou autoexaltação. Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Ele não precisou fazer nada. Tudo que ele fez foi glorificar o Pai, e o Pai o glorificou, né, soberanamente, sobre todo o nome. Amém? Temos 3 objetivos para cumprir nessa lição, que é mostrar os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista, e explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina nenhuma vitória haverá, né? A importância que a gente tem de conhecer o inimigo, né? De saber onde está pisando, ser prudente, né? A Bíblia é cheia de referência para sermos prudentes, né? Nunca sermos desavisados, e demonstrar também a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. O texto vai falar bastante sobre a atitude dessa mulher e a consequência também, né? Que toda ação tem uma reação, toda a escolha tem uma consequência, seja boa, seja má. O texto bíblico está em Josué 2, versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, vocês, cada um tem a lição, né? Eu acredito que já estudaram, já leram. Então aqui o meu objetivo não é ser muito cansativo, não é ser muito extenso, eu quero ser bem breve aqui. A introdução, no final aqui, a promessa que há séculos pairava sobre a nação agora se tornaria realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Deus deu uma herança para eles, prometeu uma terra para eles, que manava leite e mel, e eles teriam que conquistar essa terra. Não simplesmente ia estar lá de porta aberta para eles, né? Agora vocês são os novos titulares, está aqui a escritura, é de vocês, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então eles estavam conscientes de que iam precisar se preparar, né? E o preparativo está aqui. Josué, o primeiro tópico, subtópico 1, provede-vos de comida, se preparem com comida, né? Levem suprimentos. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões por parte do povo, não poucas, né? Surpresas e decepções para o povo que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como também foi o caso do maná. Eles foram 40 anos eles comendo do maná que Deus dava para eles, e agora acabou, né? Deus falou que levaria eles para uma terra que manava leite e mel. Agora não tem mais maná, agora vocês vão se preparar. Até a sabedoria, né? Como o cuidado de Deus é soberano, ele já levou o povo para essa terra numa época de grande fartura, né? A terra nessa época foi de uma grande safra, né? Foi uma boa safra, estava abençoado para eles. Deus
tinha tudo preparado, Deus tinha tudo, né, arquitetado, o seu plano era perfeito. A ordem de Josué: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Isso era também a preparação de receitas aqui com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, o lugar que ele estava, onde ele estava acampado. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. A gente sabe que Moisés no começo teve dor de cabeça, muita sobrecarga de trabalho, porque o povo vinha todo em cima dele, até que o seu sogro, né, o Jetro, um homem mais experiente, falou: coloca aí coloca anciões aí para te ajudar, para resolver essas causas menores aí, para tu não estar se sobrecarregando. Então que venha só as mais difíceis para ti, né, para tu ter um pouco de descanso, para tu ter um pouco de paz, também para tu se dedicar um pouco à tua família também, né? Josué trouxe a família, Jetro trouxe a família de Moisés para ele, e também veio com esse conselho, viu que ele estava sobrecarregado, e trouxe um pouquinho, né, de clareza na mente dele. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Assim como ele preparou Josué para estar ao lado de Moisés, ele também estava preparando outros ajudantes, outros obreiros, para apoiar Josué nessa causa também, que ele sozinho ele também não poderia, assim como Moisés não conseguia sozinho, Josué também precisou dessa ajuda, né? E todo homem, todo obreiro, seja o pastor, um líder, sempre vai precisar de ajuda de seus companheiros. Uma nação, como a gente vê hoje, a guerra que está travada aí, não tem como um carro andar para frente com o freio de mão puxado. A gente vê a dificuldade que está se tendo para, né, ter um pouco de fazer a coisa girar, né? Então não tem como um líder avançar se atrás estão os outros puxando a corda para trás. Não tem como ele puxar sozinho, né, o líder puxar sozinho e os outros todos estão, né, puxando o contrário, dispersando o povo, confundindo o povo. Isso não tem como dar certo. É só uma intervenção divina nesses casos. Mas quando Deus está no controle, a gente não precisa se apavorar. Não. Precisamos sim clamar, precisamos fazer a nossa parte, ser consciente, não se deixar enganar, mas ter a certeza de que Deus é que está no controle. Na verdade, convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem. Isso porque eles tinham decidido que eles iam ficar do lado de cá do Jordão. Eles não queriam, eles preferiram não entrar em Canaã, preferiram não atravessar o Jordão. Se contentaram com as terras do lado de cá, né, o motivo deles. E Josué concedeu: não, pode ficar, mas vocês primeiro vão cumprir o objetivo. Vocês vão primeiro lutar, vão ajudar o povo a conquistar a terra prometida, e depois vocês vêm para cá então. Mas primeiro vocês vão, né, ajudar a conquistar as guerras do Senhor, como é a expressão bíblica. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava alguma coisa. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Esse é um dos segredos da arte da guerra. E como eu já falei, é um dos problemas que se enfrenta hoje no nosso país, né? E nada adianta uma bela estratégia, um exército formidável, se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. O guia, né, no caso ali, Deus estabeleceu, Deus ungiu a Josué e provou que ele era com Josué, como ele tinha sido com Moisés. A prova disso é a forma como Deus provou isso, né? O povo pediu, né? O povo pediu, exigiu, cobrou isso aqui no continuação desse subtópico. O povo falou: nós colocamos o destino, né? Nós confiamos o destino das nossas vidas a ti. O destino nosso a gente está confiando a você. Tudo que a gente quer é que
você agrade a Deus, né? Que Deus se agrade de ti, que você esteja na direção de Deus e que tu se esforce, que tu seja corajoso, não seja covarde. Você é um líder, assim como Moisés, Deus foi com Moisés, nós precisamos que Deus seja contigo também. E Deus se encarregou de provar isso. Assim como Deus, quando Deus fala ali que Deus foi com Josué, assim como Deus falou para Josué, serei com você assim como eu fui com Moisés, ele provou isso quando o povo saiu do Egito, passou por dentro do mar. Deus abriu o mar para eles passar, provando que estava com Moisés. Na saída, Deus atravessa com Josué o Jordão, né? Assim como abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão também, né? Mostrando que Deus estava com Josué também como estava com Moisés, né? Da mesma forma, Deus estava provando para o povo, confortando o povo a respeito de Josué, da escolha, né? Da unção de Josué. Deus estava provando que era com ele assim como tinha sido com Moisés. E que também o povo era para obedecer a ele. Deus estava mostrando tudo isso naquele gesto, naquele milagre. O povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué, por isso pedem duas coisas: que Josué agrade a Deus e que se esforce ou dê o melhor de si. Seja forte e corajoso. Deus também falou para ele: ser forte e corajoso. Eu te mandei, seja forte. Levanta-te, né? A terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Aqui, ainda antes de nós fechar esse tópico, quando Deus fala ali para, vou mandar vocês para uma terra que emana leite e mel, Deus está usando uma figura de linguagem bem conhecida por eles. A gente às vezes não para pensar nisso, né? A gente pega só ali leite e mel, não presta atenção um pouco no contexto. Quando Deus usa essa metáfora, ele já estava deixando bem claro para o povo, né, para Moisés e o povo, que a terra sim tem leite e mel, mas não se tira, não se chega, né, o leite não sai de uma vasilha, não sai de um copo, ele não é só simplesmente chegar e se servir numa mesa, ele tem que ser conquistado. E como se tira o leite, né, a gente sabe, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem... a Bíblia mesmo é muito simples na sua linguagem, e o assunto é bem claro, o exemplo aqui foi bem de fácil entendimento. Para se tirar o leite tem que primeiro amarrar, né, a vaca, porque não tem como medir força com ela, não se pode subjugar ela com a própria força, segurar ali e vou tirar o leite, não, tem que ser amarrado, porque ela dá coice, ela chifra, né? Então era para ficar subentendido para eles já que eles teriam que conquistar esse leite, eles iam ter que tirar, né, amarrar esse bicho, falando ali sobre o gigante, né, um gigante grande, forte, assim como, né, uma vaca era muito maior que eles, muito mais forte que eles, né? Se fosse medir força humana com animal, não ia conseguir, né, jamais. E o mel também, eles iam ter que ter estratégia, usar a cabeça, porque não se chega para tirar leite numa colmeia sem camisa. Não se pode ser assim ignorante, porque morre. Com certeza uma colmeia ali, poucas abelhas necessárias para matar uma pessoa. Então eles tinham que usar a cabeça. Vamos ter o mel, mas tem a abelha também. E a abelha ferrou, então tem que ser cuidadoso, tem que ser inteligente. Os espias, enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra. Ou seja, uma cidade fortificada, cada cidade era muito bem equipada, muito bem preparada. Era uma cidade, vamos dizer assim, autossuficiente. Ela produzia seu próprio mantimento. Instrumento de guerra, bem como um rei, né, como era o caso de Jericó. Agora a primeira, o que a lição aqui está falando, né, se dedicando a essa questão de Jericó. Josué enviou 2 homens de confiança. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué envia 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada. Percebe que Deus já havia determinado que daria vitória para eles, que a terra seria conquistada, mas Josué não se confiou apenas, não ficou apenas baseado nisso, mas ele usou
né, teve a atitude de enviar 2 homens por precaução, apenas por estratégia. Assim, aqui ele está mostrando que ele aprendeu o que ele aprendeu com Moisés, né? E o que ele aprendeu também naquela ida, porque ele foi um dos 12 espias, né? Ele e Caleb foram 2, né, dos 12 que foram enviados para espiar a terra. E o que ele aprendeu com essa missão, a primeira missão que ele participou, é que não precisava de 12, não. Apenas 2, porque foram 2 que fizeram a diferença. Você vê que quando Moisés envia eles, e quando eles voltam, trazendo, né, a novidade, trazendo frutos da terra para mostrar para o povo, os 10 chegaram na frente primeiro já contando derrota. Ó, tem tudo isso aqui, mas os gigantes são enormes, são homens, a gente é pequeno gafanhoto perto deles. A notícia, parece que a notícia ruim sempre chega primeiro. Não foi diferente com Moisés ali, na missão. Mas apenas dois, Josué e Caleb, que levantaram de novo o ânimo. Vê que o povo começou a chorar. O povo pranteava, porque eles viram tudo aquilo ali, mas não iam poder conquistar. Porque eles eram pequenos demais para conquistar. Para ver a fé, né, daqueles 10 homens lá que foram simplesmente para acabar com tudo, para desanimar o povo. O povo levantou a voz e chorou, que não ia poder conquistar. Mas graças a Deus tinha Josué, e com Josué estava Caleb. Eu acredito que o Caleb ficou do lado de Josué o tempo todo, né? Porque a gente sabe que para uma pessoa se manter em pé, para manter a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus não tem fé. Isso é meio uma coisa óbvia. E se não se alimenta da palavra, não tem fé. Não, se anda com gente sem fé, é óbvio que vai morrer espiritualmente, né? Então, Josué estava sempre do lado de Moisés. Josué aprendeu com o melhor líder que teve, que foi Moisés, estava do lado dele. E Caleb ficou do lado de Josué. Então, é a equação bem simples de se resolver. O Caleb ficou o tempo todo com Josué, e os outros 10 não. Os outros 10 foram espiar a terra, viram tudo que tinha de bom, só que o olhar deles estava no fracasso, o olhar deles estava no problema. Eu posso que Josué olhava para o problema, mas via acima de tudo Deus. Ele tinha certeza de que Deus era com Moisés e que era com o povo e que daria a vitória. Então, as companhias, né, até trazendo para o nosso dia hoje, a vigilância, a importância da vigilância sobre as nossas companhias. Porque para te desanimar, as más conversações, a própria palavra fala tudo, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é necessário um cuidado sobre o que a gente se alimenta, né? Do que a gente alimenta a nossa mente, a nossa alma, do que a gente, né, coloca para dentro de nós, que é o que vai determinar. O que a gente se alimenta determina, né, aquilo o que a gente é. Né? Se a gente se alimenta de fracasso, se alimenta de derrota, como é que eu espero ter vitória? Né? Então, é importante vigiar, é importante saber as companhias, o tipo de assunto que a gente comenta, o tipo de linguagem que a gente fala. Né? Fique crente. Bom, essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. E a palavra de um líder, principalmente nessa época, a palavra de rei não podia voltar atrás. A gente vê ali a sentença que Dario deu a Daniel, né? O que ele assinou ali, a lei, né, dos medos e persas, não pode ser revogada, a palavra não pode ser retirada. Então ele teve que cumprir contra a sua vontade, né? Com dor no coração ele teve que cumprir, né? Mas Deus já tinha o plano de livrar Daniel. Assim, a palavra de um líder, isso seria, né, o fracasso dele, seria a queda dele, de um líder, se ele não cumprisse com a sua palavra. Hoje também é assim. Um líder perde toda a sua virtude quando ele não consegue cumprir, né, ou não cumpre, simplesmente não cumpre com a sua palavra. Ele precisa ser um homem de palavra, ele precisa cumprir. Essas qualidades, entre outras, fizeram de Josué um líder de excelência, né?
Ali foi essa questão ali ainda da volta deles, dos 12 espias, quando voltaram de espiar a terra, foi ali a sentença, foi a prova final que Moisés talvez precisasse, de que havia sido a melhor escolha mesmo, né? Que Josué era uma boa escolha. Ele viu 10 homens desmotivando o povo, desencorajando o povo, e viu apenas 2, liderado por Josué, né? Josué tomou a iniciativa ali, e ele viu ali, não, esse rapaz realmente aprendeu. Ele vai ser um bom líder, ele vai levar esse povo, ele tem fé, ele confia, né, piamente em Deus. E assim Moisés acredito que Moisés se alivia, né, fica mais tranquilo. Os espias são descobertos. Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio a missão não tinha sido descoberta, né, mas ao cair da noite, de alguma forma foi comunicado, né, ao rei, que imediatamente mandou os soldados à propriedade dessa Raabe, a prostituta, e os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. Essa aqui foi a escolha dela, né. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Eu não sei de vocês, acredito que todos nós, não apenas isso não fala, né, não apenas limitado aos jovens, mas todo homem, todo obreiro, todo crente, né, todo cristão, foi de alguma forma, em algum momento da sua vida, abençoado por alguém, foi socorrido por uma pessoa que nem sequer ouviu falar de Jesus, né? Claro, nem sequer conhece a Deus, mas foi usado para ser ajudado por essa pessoa, né? Foi alvo de um milagre, né? Já aconteceu várias vezes já. Tem vários testemunhos que Deus, né, de Deus usando pessoas até de outra visão, vamos supor, vamos falar assim, de outra religião, até maçom. Deus já usou para me abençoar. Eu nem sabia, fui saber, fui entender depois. Estava no trabalho, Deus usou aquela pessoa, me abençoou. Cheguei em casa, o motivo de Deus abençoar, né, chegou. Deus mandou a provisão antes de eu saber do problema que estava vindo. Então todos nós com certeza temos algum testemunho para contar sobre isso. E isso é uma prova do cuidado que Deus tem conosco, né? Ele usa coisas, né, que a gente não imagina para nos abençoar. É o compromisso dele com nós. Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué também, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Naquele momento Josué não ia poder livrar eles. Se a Raabe resolve, né? Por isso que eu digo que foi a escolha dela. Se Raabe decide, não, vou entregar eles para livrar minha vida, ou quem sabe ganhar um crédito com o rei, eu vou ganhar um ponto com o rei ali, vou entregar esses 2 espias, ele vai me retribuir, né? Vou ganhar ali um pouquinho de ouro, mas ela ia morrer no outro dia, ou dali 7 dias, né? Foi ali alguns dias que foi a queda, né, do muro, e toda a cidade pereceu, apenas ela ficou, né? A escolha foi dela. Se ela tivesse entregado eles, a sua recompensa seria ali, talvez, seria momentânea, seria bem, né, bem recompensada. Ela entregou 2 homens ali que ameaçavam o reino, eles iam tomar o reino, eles iam tomar, né, a cidade. Vamos recompensar essa mulher, vamos dar muito ouro, vamos dar uma casa nova, enfim. Mas a sua recompensa essa recompensa seria muito pequena, ia ser um curto prazo, um prazo muito curto, né? Eu não ia poder nem usufruir direito do gosto dessa vitória. Aqueles homens certamente iriam morrer, né, por serem 2 espias, mas ela seria também, né, Deus ia entregar igualmente, né, Deus ia entregar Jericó. Essa medida que Josué tomou de enviar 2 espias foi uma coisa dele, foi uma estratégia dele, ele usou, né, e Deus também usou embora não teve a estratégia, o plano de Deus não tinha nada a ver com luta, né, com destruir o muro, né, o povo destruir o muro com armas, né, enfim, seja o que fosse que eles iam, fosse o que fosse, né, eles iam usar para destruir, para tentar invadir. A gente sabe que a muralha era fortificada, era uma muralha que passava até carros por cima dela,
né? Os carros faziam a ronda por cima dela, diz a história. E então não era de qualquer forma que eles iam penetrar essa muralha, né, para poder invadir. Deus foi responsável por derrubar essa muralha. Então a estratégia de Josué para enviar esses 2 espias lá foi uma questão humana, foi uma questão dele. Foi uma estratégia dele que ele aprendeu com Moisés. Foi prudente, sim. Não foi desnecessário, foi prudente. Teve grande valia, porque o testemunho deles, quando eles voltaram, encorajou ainda mais o povo. A gente vai ver isso mais para frente. O testemunho deles foi que eles tiveram de Raabe foi ali crucial, foi muito incentivador para o povo, motivou o povo ainda mais, né? Aumentou a fé do povo, né? Por isso que eu falo, andar com gente que aumente a nossa fé, que não nos coloque, que não nos desvie, né? Pouco a pouco, né? Vamos lá. Um testemunho para os espias, aqui falando sobre o que Raabe conta para eles. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles mesmos. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E ela ainda acrescentou, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe nem conhecia direito Deus, né? Conhecia apenas os feitos dele, mas já sabia, né, que por aquilo que ela já tinha ouvido falar desse Deus, a terra, a cidade estava entregue já nas mãos deles, né, nas mãos do povo. O Senhor Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós, né, não apenas um medo, não é só um receio, um pavor. É mais do que medo isso. É um completo desânimo, entrega, né, uma rendição, praticamente uma rendição total. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém mais há ânimo algum. O povo está desmotivado, está desencorajado, não quer lutar, porque sabe que está perdido. Foi entregue, a cidade foi entregue a vocês. Aqui falando, ressaltando um pouquinho mais sobre a questão de Josué ter enviado os espias. Se Deus já tinha prometido a vitória aqui no Pênsia, se Deus já tinha prometido a vitória na luta contra Jericó, então por qual motivo Josué enviou espias? O líder precisa conhecer o seu campo de batalha, isso é prudência, mas também manter uma fé inabalável na promessa do Altíssimo. Fosse qual fosse o relato que os 2 espias iriam trazer dessa visita, dessa missão a Jericó, independente do que eles fossem falar, Josué já tinha dado a palavra, não, nós vamos entrar em guerra, nós vamos lutar, né, contra esse povo. Independente do relato deles. E para surpresa de Josué, foi algo mais encorajador ainda. A figura Raabe, uma heroína da fé. Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. A sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé, conforme Hebreus 11:31, ali quando ele está falando. Pela fé, Raabe, a meretriz, por acolher os espias em sua casa, não foi morta juntamente com aqueles que foram desobedientes. Isso fala Hebreus 11:31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, né, que ele resgatou ela, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se a ascendente do Senhor Jesus. Né? O Boaz foi avô de Davi, e a gente sabe que Jesus foi da linhagem de Davi. A linhagem humana, Jesus foi da linhagem de Davi. Então veja o tamanho a consequência, né, a bênção pela escolha de Raabe. Né? Essa escolha conferiu para ela um título, um status de heroína da fé, e ela foi, né, antecessora, né, de uma longa linhagem, ela foi antecessora de Jesus. Vê o tamanho da honra que Deus conferiu a essa mulher pela escolha dela. Lembrando, falando mais uma vez, escolha na nossa vida, a gente sabe que toda e qualquer escolha que a gente faz
né, especialmente no âmbito espiritual, vai ter consequência, além de material, vai ter consequência na nossa família também. Toda e qualquer escolha que eu fizer vai refletir, né, em cheio na minha família. E assim foi a questão da Raabe também. Você lê o texto ali, toda a história, né, depois que eles invadem Jericó, Raabe foi poupada junto com a sua família. Né? Os espias falam para ela, ó, é tua responsabilidade, vamos, coloca esse fio vermelho na tua janela, né? Eu vou orientar o povo que a casa que tiver com esse fio na janela não é para ser atacada, é para ficar de pé, é para poupar. Então a tua responsabilidade é manter os que tu ama, a tua família dentro da tua porta para dentro. Os que estiverem para fora, eu não tenho responsabilidade. Quem tiver para fora da porta, se for teu pai, enfim, quem for da tua família, se estiver para fora da porta para fora, a responsabilidade, eu sou inocente desse juramento. Eu estou isento, eu estou livre desse juramento. O meu juramento é manter esse fio na tua janela, que é a identificação que essa casa será poupada. Essa casa vai permanecer. Quem tiver dentro dessa casa vai ser poupado. Se tiver para fora, não importa. Se saiu só um pouquinho, não importa que tenha saído só por um minuto para ir ali, logo ali. Se tiver para fora da casa no momento do ataque, vai ser eliminado também. Então é tua responsabilidade. Fica em casa. Fica dentro de casa. Eu não estou aqui dando uma apologia à quarentena, tá? Só sendo bem claro aqui. Estou falando da lição. Não tem nada a ver com essa questão de quarentena aí. A gente sabe que precisa trabalhar, tá? Isso aqui é uma questão, é outra coisa. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado. Raabe, aqui a gente já viu essa parte, tinha uma vida promíscua em Jericó. Parece que é tudo improvável. Né? Como que alguém ia saber que Raabe, uma mulher desse tipo de vida, né, desse tipo ia ser antecessora, né, ia participar da linhagem do próprio Jesus, do próprio Messias, que viria. Não tinha como ninguém saber, mas uma escolha dela mudou totalmente a vida dela, toda a história dela, né, toda a descendência dela também teve impacto, essa atitude dela teve impacto em toda a sua descendência também. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição. Tá? A mentira de Raabe aqui não é uma liberação, uma autorização para a gente agora também começar a mentir, né? Porque é necessário. Não. A mentira continua sendo pecado, continua sendo do diabo. Ele é o pai da mentira. A mentira continua sendo filha dele. E isso não, essa questão de Raabe aqui, ela não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Tá? Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, discernimento. Mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. Isaac, a gente sabe que ele era um adolescente, talvez um menino, e Abraão foi omitindo a informação dele até quanto pôde. Ele não quis mentir, apenas não contou tudo. Foi segurando informação, né? Mas chegou um momento que ele não teve mais como ele tinha opção. Se ele quisesse mentir para Isaac, vou mentir porque eu preciso que se eu falar a verdade ele vai correr. Então eu posso mentir para ele, depois eu desmaio ele aqui. Ele poderia ter usado várias outras ferramentas, mas não, ele preferiu a verdade. Ele já havia aprendido com a mentira, com o erro da mentira, quando ele mentiu para o rei do Egito sobre Sara. Sobre Sara ser sua irmã e não sua mulher, como era de fato. Então ele aprendeu e não pecou nisso novamente. Ele preferiu a verdade. Né? Às vezes a gente está acostumado a ouvir a preferir uma doce mentira do que uma dura verdade. Né? Essa é a verdade da nossa geração, não está acostumada com verdade. E quando a gente ouve, né, verdade, porém às vezes meio dura, né, a tendência é isso aí não me serve, prefiro o politicamente correto.
né? Aquelas mentiras que ficam, né, amaciando o nosso ego, enfim, enganando, aquele engano doce, né? Mas que a gente sabe que é só mentira, não produz nada de bom. Deus abençoa Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Nos abençoa e diz: vai e não peques mais. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Tem já também o ditado: adiante da justiça vai a misericórdia. Se tratando de Deus, diante da justiça vai a misericórdia. Deus, antes de executar juízo, ele se lembra da misericórdia. Essa é a oração também de Davi. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. Mais uma vez, deixando bem claro que o Antigo Testamento ele mostra ali uma silhueta do plano maior, de Deus através de Jesus, do plano de redenção de Deus em Jesus no Calvário. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. Os últimos pontos aqui. Como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus Cristo? Parece tão contraditório, né? Mas a honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Raabe era uma pessoa que era totalmente alheio à promessa de Deus. Deus não tinha Deus não tinha, não que isso não tenha sido, Deus não sabia, ele sabia de que isso ia acontecer, ele é onisciente, mas Raabe era uma pessoa totalmente alheia à história. Não tinha nenhum vínculo, nenhuma ligação, não tinha como isso acontecer. Mas uma escolha dela, pela escolha dela, em se submeter a Deus, em reconhecer a soberania de Deus, ela fala para eles ali, ela confessou que Deus era soberano e que que os seus feitos, que Deus era acima nos céus e embaixo na terra, ele era Deus acima de tudo, não havia ninguém, não havia outro Deus além dele. Pela confissão dela com a própria boca, ela alcançou misericórdia também, ela alcançou a promessa junto com o povo. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento que seu filho desceria do céu. E por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. Todo esse cenário aponta sempre para o Calvário, sempre para a cruz. A nossa conclusão, o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, que pela fé não pereceu com os incrédulos por ter acolhido em paz os espias, e os protegido. Não passou em branco essa atitude dela. Amém? Acredito que a gente conseguiu atingir todos os pontos objetivos da lição. E esperamos que agora essa EAD encerre, a gente possa novamente voltar às nossas atividades. Vamos sempre orando para que Deus venha intervir. A gente sabe que muita coisa vai mudar. Depois disso, acredito que a gente vai dar mais valor ao
ao nosso lugar. A gente agora todo mundo deseja, até quem não tem o costume de aparecer nos cultos agora está com saudade, mas que isso venha glorificar o nome do Senhor, que isso venha nos trazer mais consciência de que precisamos congregar, que precisamos amar os nossos irmãos, né? Que no momento de crise, no momento dessa pandemia, nesse momento de pânico, né, gerado, né, esse pânico generalizado, a gente possa ter mais consciência de que somos pó, de que não somos melhores do que ninguém, que não somos super crentes, todos temos fraqueza, todos temos limitações, tá? Mas o conselho fique crente, né? Fique crente. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Fique com Deus.